nossa aula de número 5, a doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia, segunda parte. Vamos orar ao Senhor, vamos orar a Deus para que Deus venha nos abençoar nessa aula. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por este momento. Pai, muito obrigado por estarmos diante de Ti, Senhor, para aprender a Tua palavra. Abençoe os Teus servos que estão assistindo esta aula, Senhor. Que o Senhor venha honrá-los poderosamente, meu Deus. Teus filhos que estão nesse projeto, nessa caminhada longa, mas porém satisfatória, Senhor. Abençoa, nos dá graça em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos aqui para a página 138. Nós já temos 3 espectadores, 3 pessoas, então vamos lá. Diz assim: como vimos, pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo quanto à sua divindade, com seus atributos, obras e operações e sua personalidade. Nessa segunda parte, discorreremos mais precisamente sobre a paracletologia, que está contida na pneumatologia, mas visa estudar de modo mais pormenorizado as ministrações do Espírito, como o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Para o crente, a doutrina do Espírito Santo é altamente prioritária e indispensável, uma vez que o próprio título Espírito Santo denota regeneração, recriação, vivificação, dinamismo, espiritualidade. O mesmo título denota santidade, santificação, que é santo. E aí vocês vão me dando um feedback, viu, irmão? Se o som tá bom, se tá dando para assistir tranquilo, como é que tá a situação aí? Eu preciso desse retorno de vocês, tá bom? Item 1, tópico 1 é o batismo com o Espírito Santo. Para compreender melhor a obra do Espírito Santo, o aluno deve meditar profundamente nas segundas referências. João 7, 37 ao 39, Lucas 24, 49 e 52, Atos 1, 12 ao 14, 2, versículo 1 até o 4, pois o presente tópico se baseará nelas. Dos cerca de 500 irmãos que viram Jesus ressurreto e ouviram o seu chamado para o cenáculo em Jerusalém, apenas uns 120 deles atenderam. E, nesse caso, menos de 1/3, quase 1/4, ou apenas 24% dos discípulos que ouviram a promessa perseveraram. O que aconteceu aos demais que lá não estavam? Isso nos faz refletir. Nem todos buscam com fé e de perseverança conhecer a obra do Espírito Santo. 1.1, a promessa, né? Vai falar sobre a promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento. Há várias promessas de Deus no Antigo Testamento do derramamento do seu Espírito sobre seu povo. Mas a principal é a que foi proferida pelo profeta Joel aproximadamente 800 anos antes do advento de Cristo. Está lá em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32. Meus irmãos, o que a gente observa? Que a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento ela era restrita e eram para casos específicos. E o que acontece? Era a unção, o revestimento, vinha para os reis, profetas e sacerdotes. Geralmente essas pessoas, ou algumas pessoas específicas, né, em casos pontuais que Deus revestia, Deus usava para fazer algo para a sua obra. Então, no Antigo Testamento era restrito, não tinha com tanta abundância como hoje. E aqui no
1.1.2, que é no Novo Testamento, João Batista, arauto de Jesus, foi um homem cheio do Espírito Santo. Em todos os 4 evangelhos, ele confirma a promessa divina do batismo. Marcos 3,11, Marcos 1,8, Lucas 3,16 e assim vai. Em Marcos 16,17, Jesus declarou: falarão novas línguas. Os críticos alegam que os versículos 9 a 20 do Evangelho, segundo Marcos, não constam de certos manuscritos antigos do Novo Testamento e que, portanto, esses versículos não são autênticos. Pouco importa os que os críticos digam. Deus não precisa do veredito de homens na sua palavra e nos seus assuntos. E o que dizer dos milhões que em todo mundo falam novas línguas sobrenaturais pelo Espírito hoje? Então, o que a gente observa? Essas pessoas ficam especulando, né? É que a gente fala, né? Sempre da teologia liberal, esse pessoal que gosta de especular, que está no manuscrito tal, não está no manuscrito X. E essa é muita especulação, né? Muita balela. E aqui a gente vê que em Lucas 24:49, Jesus denominou a promessa como a promessa de meu Pai. O batismo com o Espírito Santo foi o último assunto de Jesus aos seus antes da sua ascensão. Versículos 50 e 51. Isso mostra que esse revestimento de poder do alto é de inestimável relevância para o povo salvo. A declaração de Jesus em João 3, 38 e 39 deve ser estudada juntamente com Atos 2, 32 e 33. O apóstolo Pedro, após ser batizado com o Espírito Santo e pregar no dia de Pentecostes, encerrou o seu sermão citando a promessa do batismo, agora cumprida no cenáculo em Jerusalém. Então, nós estamos vendo que, é como a gente sempre fala, né? Que a pessoa que se arrepende e crê no Evangelho, entrega sua vida para Jesus, ela passa a... O Espírito de Deus passa a habitar na vida dela. E depois tem a questão do batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder, uma capacitação de poder, né, para nós fazermos uma obra determinada, específica para Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo não é para eu querer me mostrar, querer passar uma santidade, querer passar um ar de santidade, de que eu falo em línguas, eu sou mais vaso do que fulano. Não, o batismo, buscar o poder de Deus, é para nós fazermos algo para o Senhor. Então, a gente observa na Bíblia Sagrada que as pessoas recebiam o poder de Deus, recebiam o Espírito Santo para desempenhar uma função, um papel. Então, quando a gente busca o poder, a gente busca a presença de Deus, é para nós trabalharmos para o Senhor, para fazermos algo para o Senhor. E não só para ficar com aquilo retido. Então, aí a gente vê que Joel profetizou 800 anos antes, aproximadamente, e se aconteceu no dia de Pentecostes. Aqueles homens foram cheios, foram batizados e começaram a pregar com ousadia, pregar com fé e começaram a espalhar a mensagem do Evangelho para aquelas pessoas que estavam precisando. Então, essa introdução, né, seu conceito básico sobre a questão do Espírito Santo. E nós temos aqui na página 140, vire aí sua página, o tópico 1.2, a gente vê aqui concepções errôneas, visões equivocadas a respeito do que é o batismo com o Espírito Santo.
E no item 1, diz assim, ó: pensam que o batismo é o mesmo que salvação, mas o batismo com ou no Espírito Santo não é salvação. A salvação é uma milagrosa transformação que se efetua na alma e na vida da pessoa que, pela fé, recebe Jesus Cristo como seu Salvador. Sua origem está na graça de Deus. Romanos 3,24 diz, e Tito 2,11: seu fundamento é o sangue de Jesus Cristo. Seu meio de recepção ou apropriação é a nossa fé em Cristo. Os discípulos de Jesus foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, já eram salvos, como já mostramos. Na conversão, recebemos vida de Deus. No batismo com o Espírito Santo, recebemos poder de Deus. Então vocês vejam só que há uma distinção bem grande aqui, que o batismo com o Espírito Santo, ele ocorre após a conversão, né? Depois que a pessoa passa a ser serva de Cristo e busca esse revestimento, ela é batizada por Espírito Santo. Então, o batismo não é o mesmo que salvação. Salvação e batismo com o Espírito Santo são eventos distintos e é necessário primeiro passar por um para depois experimentar outro. 2. Acredito que o batismo é a habitação do Espírito no crente. Porém, o batismo não é a habitação interior do Espírito em nós. Na habitação, ele está dentro. No batismo, ele enche em plenitude. É uma experiência indizível, indescritível. Por isso, cada filho de Deus deve usufruir esta experiência. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, você se arrepende, crê no Evangelho, se torna um servo do Senhor, o Espírito de Deus habita em você. O batismo é um enchimento, é experimentar uma plenitude do Espírito. Então, não devemos confundir também com o batismo com a habitação no crente. 3. Confundem batismo com santificação. No entanto, o batismo com o Espírito Santo não é a santificação do crente. A santificação posicional é, a um só tempo, instantânea e completa. No momento do milagre da nossa regeneração, é a nossa santificação objetiva em Cristo. Também não é a santificação subjetiva e progressiva na nossa vida cristã diária neste mundo. Aqui a palavra diz literalmente os que estão sendo santificados. Então, o batismo com o Espírito Santo também não tem a ver com santificação. A santificação, a gente já falou isso em outras aulas, é um processo que a gente passa, que a gente tem que buscar, é algo constante, progressivo. A gente deve constantemente buscar a santificação. Não se engane, irmãos, que muitas vezes a gente tem o costume de ver aquela pessoa falando em mistério, chorando, falando em línguas estranhas, profetizando, e aí a gente acha que aquela pessoa está santificada. A princípio, a gente entende que são pessoas que buscam, que oram, mas a gente vê muitas pessoas também que muitas vezes está desconcertada e fazer o que? Como é que a gente vai entender uma coisa dessa, né? Então, a gente observa que há uma diferença. A gente não pode ficar assim, poxa, aquele fulano está falando língua estranha, aquele fulano é vaso, é benção, ele é santo e tal.
Deixa eu ver aqui. Irmão Natanael perguntou: como claramente deve ser a busca do batismo com o Espírito Santo e como sabemos se somos ou não batizados? Eu falei isso na aula passada, se eu não me engano, que nós temos que buscar. Quem batiza é Jesus Cristo. A gente observa que quando João Batista avista Jesus chegando junto ao Rio Jordão, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batizador é o Espírito Santo. Perdão, irmãos, é o Jesus Cristo. Então, nós temos que pedir: Senhor Jesus, me batiza com o teu Espírito. Eu quero sentir eu quero ter essa experiência deste revestimento de poder. A evidência é o falar em outras línguas, né? É o falar em outras línguas. Mas eu também acredito que tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e que não falam em línguas. Não falam em línguas, mas nós devemos buscar. É bênção, né? Nós somos uma igreja essencialmente pentecostal, foi fundamentada nessa doutrina do batismo com o Espírito Santo. Vamos dar sequência aqui. E logo mais à frente a gente vai ver algumas características aqui. 1.3. O que é o batismo com o Espírito? O batismo com o Espírito Santo é descrito na Bíblia como um revestimento e como um derramamento de poder do alto, com a evidência física inicial de línguas estranhas, como eu já te falei, irmão Natanael, conforme o Espírito Santo concede pela instrumentalidade do Senhor Jesus para o ingresso do crente numa vida de mais profunda adoração e eficiente serviço para Deus. Então vocês observam que a evidência física inicial é o falar em língua estranha, conforme o Espírito Santo concede, e pela instrumentalidade do Senhor Jesus para o ingresso do crente numa vida mais profunda de adoração e eficiente serviço a Deus. Serviço para Deus. Já o batismo do Espírito, como vemos em 1 Coríntios 12, 13, Gálatas 3, 27, ou Efésios 4, 5, trata-se de um batismo figurado, apesar de ser real, ou seja, todos aqueles que experimentam um novo nascimento, que é também efetuado pelo Espírito Santo, são por eles imersos, batizados, feitos participantes do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja no sentido universal. Nesse sentido, todos os salvos são batizados pelo Espírito Santo. Já quanto ao batismo com o Espírito, conquanto seja para todos os salvos, nem todos são batizados. A Escritura Sagrada, ao tratar de Israel como povo escolhido de Deus da antiga dispensação, declara: e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Batizados em Moisés tem o sentido de unirem-se a Moisés para pertencerem a Moisés. Então, o que a gente observa aqui? Isso aqui é bem interessante. Eu falei para vocês na aula passada que há algumas denominações, principalmente as tradicionais, elas creem nesse batismo que pelo Espírito Santo, que nós fomos imersos, batizados, feitos participantes do corpo de Cristo. Nós fomos inseridos no corpo de Cristo. Então, eles não acreditam no batismo com o Espírito Santo, o falar em outras línguas. Eles acreditam que esse evento foi somente para os apóstolos, na época dos apóstolos, e que isso cessou.
Algumas linhas teológicas defendem isso, que isso cessou. E para eles o batismo é esse, que eu faço parte, eu fui inserido, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Irmã Jennifer, se você não é batizada no Espírito Santo, a gente convida a irmã que busque. Busca, oração, jejum, busca. Batismo é o quê? Mergulhar, imergir. Então você é uma imersão, melhor dizendo. Quando você fala em línguas, no seu devocional, você não entende, muitas vezes você não entende. Tem o dom da interpretação de línguas. Isso no caráter de culto, quando alguém interpreta o dom de línguas, a língua que está sendo falada, aí já se torna um caráter de profecia. É como se fosse uma profecia. Então, muitas vezes a gente fala em mistério, mas a gente não entende. Mas Deus entende. Então, o que acontece? E aí tem o dom de interpretação. Já aconteceram situações comigo da pessoa estar sendo usada em línguas, da pessoa ser usada em mistério, mas para mim, não para a igreja. E Deus falar comigo através das línguas estranhas. Para a pessoa é estranha, não é inteligível, mas para mim foi perfeito. E é como eu já citei para vocês, que é uma experiência muito bacana, muito bonita, porque você ouve a língua estranha e você está ouvindo a língua estranha e você está entendendo no seu idioma. Isso que é o mais assim maravilhoso, é uma coisa assim fantástica do que Deus permite, né? do que Deus proporciona. Então, nem sempre haverá um entendimento, mas Paulo ele diz, principalmente no culto, se você está na sua casa orando, falando em línguas, em comunhão, tranquilo, né? Deus está entendendo, você está sendo edificado, mas no culto é importante que haja uma interpretação. Uma interpretação. Parece que caiu a conexão. Voltou aqui, já voltou. Então, irmãos, vamos na sequência. Então, vocês vejam aqui que 1 Coríntios capítulo 10, e todos foram batizados em Moisés, ou seja, se uniram a Moisés, passaram a fazer parte do povo de Deus. É como se eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, ali como se fosse o batismo deles, entendeu? A gente, quando entrega a nossa vida para Cristo e a gente tem um momento do nosso batismo que a gente desce as águas batismais e a gente confessa publicamente como nosso Senhor e a gente, né, ressurge como uma nova criatura. Então é basicamente isso. Quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, é como se fosse o batismo deles ali. Olha aqui, ó. O grandioso milagre da travessia de Israel pelo meio do mar, com a presença da nuvem divina protetora no alto, separou aquele povo como um corpo. O mar era ali algo material, mas a nuvem divina era sobrenatural. Em 1 Coríntios 10, verso 2, na expressão batizados em Moisés, a partícula original é eis, que significa para ingressarem, unirem-se e pertencerem a. Certas denominações, por desconhecerem ou rejeitarem o batismo com o Espírito Santo, conforme Atos 1, 5, 2 e 4,
confundem-no com esse batismo de que estamos falando. A evidência física inicial do precioso batismo com o Espírito são as línguas estranhas sobrenaturais conforme o Espírito Santo conceder. Embora o batismo seja um dom, uma dádiva de Deus para seus filhos, ele precede os dons espirituais mencionados nas epístolas, principalmente 1 Coríntios. Jesus empregou o termo batismo ao referir-se ao ato do batismo com o Espírito Santo. João Batista, o precursor de Jesus, homem cheio do Espírito, também se referiu ao batismo com o Espírito mediante o termo batismo. Então a gente viu aqui. 1.3.1 Como receber o batismo no Espírito? Olha só. Em todo batismo tem de haver 3 condições para que esse ato se realize. Um candidato a ser batizado, um batizador do candidato e um elemento ou meio em que o candidato vai ser imerso. No batismo de que estamos tratando, o batismo com o Espírito Santo, o candidato é o crente. O batizador é o Senhor Jesus, como eu disse para vocês. E o elemento ou meio em que o candidato é imerso é o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, a um só tempo, é uma ditosa promessa da parte de Deus. A promessa do Pai, Atos 1:4. Uma dádiva celestial inestimável, que é o dom do Espírito Santo, Atos 2:38. É uma imersão do crente no espiritual e sobrenatural de Deus. Sereis batizados com o Espírito Santo, Atos 1:5. A partícula original desta referência também permite a tradução batizados no Espírito Santo. 4. Um revestimento de poder do alto. Lucas 24:49. É como alguém estando já vestido espiritualmente, ser revestido do poder do céu. Termo revestido no original conduz essa ideia. Ou seja, vestir de novo. Vestir de novo. Revestir é vestir de novo. Línguas estranhas. 1.3.2. Nós vamos ver sobre as línguas estranhas. Todos os irmãos estão compreendendo, estão conseguindo acompanhar. Diz assim: por meio das línguas estranhas, o crente edifica-se a si mesmo espiritualmente. Línguas da parte do Espírito é o único dos dons, do qual está escrito e edifica o seu portador. Os demais dons edificam a igreja. Daí o apóstolo Paulo tanto fala em línguas e suas devoções pessoais diante de Deus. Leia também o versículo 39. As línguas são apresentadas na Bíblia como um meio de o crente falar a Deus, isto é, falar a Deus na dimensão do Espírito, em linha direta. Também em línguas, pelo Espírito, falar das maravilhas de Deus, Atos 2:11. Elas também são meio de o crente em seu espírito orar a Deus e também interceder na dimensão do Espírito Santo. Por meio das línguas, o crente louva e adora a Deus, inclusive cantando, dando graças a Deus, falando de suas grandezas e magnificando a Deus. De acordo com 1 Coríntios 14, 21 e 22, as línguas são também um sinal para os descrentes. Sinal para os infiéis. As línguas são ainda apresentadas nas Escrituras como dom do Espírito Santo, dom de variedade de línguas,
e dom de interpretação de línguas. Então você veja só que o dom, o falar em línguas estranhas, edifica-se a si mesmo. Quando o apóstolo Paulo ele escreve 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, que ele vai trabalhando sobre os dons, ele sugere e ensina que o melhor é você buscar algo de proveito para a igreja, o que é proveitoso para a comunidade, para os crentes. A edificação pessoal particular é muito importante, porque a gente precisa dessa edificação particular. Mas o que acontece? O mais importante é que também a comunidade seja edificada, a igreja seja edificada. Amém? Então nós vamos prosseguir aqui. Resultados do batismo com o Espírito Santo. Página 144. Número 1. Edificação espiritual pessoal mediante o cultivo das línguas estranhas. Edificar, como está na Bíblia, não é exatamente o mesmo que construir. Paulo foi tão grandemente edificado na sua vida cristã em geral e como obreiro, pelo muito que o Espírito operou nele mediante as línguas. Línguas não faladas em públicos, mas consigo e com Deus. Então, uma edificação espiritual é um dos resultados. Maior dinamismo espiritual. Como a gente viu que é um revestimento de poder, uma capacitação de poder, a gente tem mais disposição, mais convicção, mais coragem. Vocês observam como eram os discípulos antes do Pentecostes e depois do Pentecostes? Você vê homens após o Espírito Santo, após o batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito, homens pregando com ousadia, não temendo a morte, não temendo o espancamento, a agressão, não temendo as represálias. Homens que estavam encorajados, cheios, capacitados para fazer algo. E você vê que homens que o próprio Espírito revelava. Você vê que eles receberam, porque a palavra do Senhor precisava ser pregada, o Novo Testamento precisava ser escrito. Então eles experimentaram algo da parte de Deus. Algo novo da parte de Deus. Então, é muito importante a gente buscar o revestimento de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a gente tenha o maior dinamismo espiritual. Outra coisa, o maior desejo e resolução para orar e para interceder. A pessoa que está cheia, que está plena, ela tem um desejo de orar, de interceder, porque ela está num nível espiritual mais aprofundado e aí ela começa a entender melhor as coisas de Deus. E aí ele entende que ele precisa buscar, derramar na presença do Senhor, mergulhar cada vez mais, para que a gente experimente sempre essa manifestação de poder. A gente não pode ser assim, eu fui batizado com o Espírito Santo, experimentei um poder de Deus aqui e ficar por isso mesmo de braço cruzado. Não. A gente tem que estar buscando um enchimento, revestimento, buscando sempre, 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 sempre. Porque Deus sempre tem coisas novas, coisas grandes para o seu povo. 4. Estou na página 145. Uma maior glorificação do nome do Senhor em espírito e em verdade, nos atos e na vida do crente. Então, o crente fervoroso, o crente espiritual, ele tem uma preocupação muito grande de como agradar e adorar o nome do seu Senhor, agradar o seu Senhor na sua forma de andar, de agir, de vestir. Ele se preocupa com o seu Senhor. 5. Uma maior consciência de que Deus é o nosso Pai, que nós somos seus filhos, que
o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos feitos filhos de Deus, né? Que clama Abba, Pai. E o batismo também é um meio para a outorga por Deus dos dons espirituais. Que em Atos 19:6 diz que eles falavam línguas e profetizavam. Então, nós temos que buscar constantemente. Tem uma coisa aqui, ó, na página 145, depois do número 6, tem 1, 2, terceiro parágrafo, diz assim: quanto à passagem de João 20:22, que fala que Jesus soprou o Espírito, é preciso esclarecer que ali Jesus não se referiu ao batismo pentecostal. Faz-se, pois, necessário uma abordagem aqui de 3 diferentes sopros divinos vistos nas Escrituras. O primeiro vivificou e animou o homem material, Adão, né? O espírito de vida, o fôlego de vida é soprado em Adão, quando Deus cria o homem no Jardim do Éden. O segundo vivificou e animou um homem espiritual, crente, em João 20:22, que é o que nós estamos vendo. E o terceiro sopro da parte de Deus, o batismo espiritual, ele capacita o crente para o serviço do Senhor. Amém? E agora nós vamos para os dons do Espírito Santo. Aqui na página 146. Nós cremos na atualidade, na continuidade dos dons espirituais, viu, irmãos? Nós não somos cessacionistas. Existem aquela corrente teológica que defende que os dons cessaram, que foi somente para a época dos apóstolos. E aí a gente crê que os dons são atuais, continuam, e é nisso que cremos, porque somos pentecostais. Olha só. E a igreja da atualidade precisa, né, irmãos, buscar cada vez mais esse... E a gente precisa buscar cada vez mais os dons espirituais, as coisas do Espírito, viver uma profundidade, uma comunhão com o Espírito Santo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, irmãos. A gente precisa muito se aprofundar nas coisas de Deus, porque nós estamos vendo que a nossa vida é passageira, né, irmãos? Ela é muito... Você vê que uma coisa invisível, se Deus não tiver misericórdia, uma coisa que a gente não vê, não enxerga a olho nu, simplesmente tira a nossa vida e nos derruba. Por isso que nós temos que buscar ao Senhor, viver uma vida para o Senhor. E nós vamos falar aqui sobre os dons espirituais. 2.1 diz assim: princípios doutrinários. Pelo menos 2 princípios devem ficar bem patentes aqui concernente aos dons espirituais. 1. Uma pessoa que recebeu do Senhor dons do Espírito não significa que ela alcançou um estado de perfeição e que é merecedora das bênçãos de Deus. As manifestações e operações do Espírito Santo por meio de um crente jamais devem ser motivos de orgulho, seja quem ele for. É como eu falei, tem muitas pessoas que buscam e começam a se exaltar, acham que são os crentes, os vasos, que estão se julgam estar em um patamar superior do que aquele que aparentemente não demonstra ou evidencia alguma coisa, né? E eu lidei recentemente com uma situação, né? Um rapaz que batia no peito dizendo que era profeta, que era vaso, e que não sei o quê, falava um monte de coisa, mas a pessoa vivia uma vida muito desregrada na presença de Deus, queria ser vaso a toda força.
queria ser o profeta, ou seja, queria usar Deus, né? E não deixar Deus usar. E aí quando você ia ver a conduta da pessoa, era uma conduta totalmente desequilibrada. E também o crente não é salvo pelas obras, né, irmãos? Então, os dons espirituais não tem nada a ver com salvação, não. Não tem nada a ver com salvação, não. Significa... Vamos lá. 2.2, definição dos dons. Em seu sentido geral, o termo dom tem mais de um emprego. Há os dons naturais, também vindos de Deus na criação, na natureza, a água, a luz, o ar, o fogo, a vida, a saúde, a flora, a fauna, os alimentos, etc. Há também os dons por Deus concedidos na esfera humana, os talentos, os dotes, as aptidões, as prendas, as virtudes, as qualidades, as vocações inatas. O dom espiritual é uma dotação ou concessão especial e sobrenatural pelo Espírito Santo de capacidade divina sobre o crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos para e através da igreja. São como que faculdades da pessoa divina operando no ser humano, como diz o teólogo Stanley Orton. Dons espirituais aqui estudados não são simplesmente dons humanos aprimorados e abençoados por Deus. Então há uma diferença. É uma dotação, uma capacidade divina sobre o crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos para a igreja e através da igreja. Então, é como se fosse o próprio Deus operando no ser humano e através do ser humano. Não é um talento aprimorado, não é uma coisa que foi lapidada, mas são coisas distintas. Embora a pessoa receba um dom, também ela deve buscar cada vez mais, por exemplo, Deus te deu um dom de revelação, mas você precisa buscar nas Escrituras e buscar em oração para que você tenha aquela comunhão, aquele discernimento, aquela certeza de que verdadeiramente é Deus que está falando, é Deus que está te revelando. Então, o dom espiritual ele também pode ser lapidado. E a gente observa que Samuel, no início, quando era criança ainda, ele ouviu 2 vezes a voz do Senhor e achava que era Eli. E aí Eli, na terceira vez, ele entendeu que era o Senhor. Aí o que aconteceu? Ele disse para ele, Samuel, quando você ouvir a voz novamente, diga, fala que o teu servo ouve. E aí, quando Deus o chamou, e ele disse, fala que o teu servo ouve, e Deus começou a falar para ele sobre as coisas que viriam acontecer sobre o povo de Israel. Então, a princípio, ele não entendeu muito, mas depois ele foi alcançando uma maturidade, foi entendendo melhor como era a questão da voz de Deus, como era essa comunhão com Deus. Página 148. Há 5 principais termos bíblicos designadores dos dons, os quais abordaremos a partir de agora. Eles descrevem a natureza dos dons. 2.2.1 Pneumática. Pneumática aparece em 1 Coríntios 12:1. Os críticos e opositores dos dons alegam que, no original, aqui, não consta a palavra dom. Não consta nesse versículo, mas consta a seguir em 1 Coríntios 12, nos capítulos seguintes. O referido termo refere-se às manifestações sobrenaturais
da parte do Espírito Santo através dos dons. Aí tem a palavra carismata e diaconai. O termo carismata está relacionado com a graça subsequente de Deus em todos os tempos e aspectos da salvação. Já diaconai diz respeito a serviço, trabalho e ministério prático. São ministrações sobrenaturais do Espírito através dos membros da igreja como um corpo. E energemata e faneroses. Energemata aparece em 1 Coríntios 12:6 em alusão aos dons como operações diretas do poder de Deus para a realização de seus propósitos para abençoar o povo. E faneroses diz respeito aos dons sobrenaturais da parte de Deus que, conforme o sentido do termo original, operam igualmente na esfera do natural, do tangível, do sensível e do visível. Nós vemos aqui sobre dons de manifestação do Espírito. Essa matéria foi quem participou, quem está participando da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre nós estamos tratando sobre as doutrinas pentecostais e no próximo trimestre nós vamos continuar trabalhando essa questão das doutrinas pentecostais. Só um instante aqui que eu vou ver aqui uma coisa aqui na internet para vocês. Que o próximo trimestre nós vamos tratar sobre os dons espirituais e ministeriais. Então a gente vai... O bom é que vocês nós estamos vendo isso, né? Na EBD. A gente está vendo aqui no nosso curso teológico. E aí a gente vai continuar vendo no próximo trimestre, né? Então a gente vai ficar bem reforçado para nós, né? Nós que estamos nesse projeto, nessa jornada. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, página 149. Dons que manifestam o saber de Deus. Palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria é um dom de manifestação da sabedoria sobrenatural pelo Espírito Santo. Trata-se de um dom altamente necessário no governo da igreja, pastoreio, administração, liderança, direção de qualquer encargo na igreja e nas suas instituições. Um exemplo clássico que a gente sempre cita, Salomão, no início do seu reinado, ele pede o que para Deus? Ele pede sabedoria para poder governar o povo de Deus, o povo santo. E nós buscamos muito o dom da palavra da sabedoria, porque é algo que o Espírito Santo capacita, concede para nós falarmos, agirmos. A gente precisa principalmente os que estão investidos em cargo de liderança, precisa deste dom para poder saber lidar com as questões. Aqui, ó, 3.1.2, Palavra da ciência. O mesmo versículo citado acima, 1 Coríntios 12:8, menciona a palavra da ciência, que equivale aqui a conhecimento. Trata-se de um dom de manifestação de conhecimento sobrenatural pelo Espírito Santo, de fatos, de causas, de ensinamentos, de ensinadores, etc.
É um conhecimento sobrenatural que o Espírito Santo de Deus dá, de fatos, de causas, de ensinamentos. O dom de discernir espíritos, esse nós temos que buscar bastante, porque há muitas pessoas hoje que enganam, que são enganadoras, que você observa, se você olha e você acha assim que tem aquela aparência de piedade, aquela pessoa, né, humilde, mas às vezes lá no interior é como um lobo em pele de cordeiro. É complicado, né? É complicado. Vamos lá. Aí 3.2 temos dons que manifestam o poder de Deus. O dom da fé é um dom de manifestação de poder sobrenatural pelo Espírito Santo. Diz respeito à superação e eliminação dos obstáculos, sejam quais forem, e de impedimentos. É uma liberação do poder de Deus mediante intercessão. Mas não se trata aqui da fé no seu sentido salvífico, ou fé como fruto do Espírito, ou fé significando o corpo de doutrinas bíblicas, ou fé como aspecto puramente espiritual da vida cristã. Trata-se da fé chamada fé especial, fé miraculosa. Este dom também opera em conjunto com outros vários dons. Então vocês observam que a salvação é pela fé. Não vem de vós, é dom de Deus para que não se glorie. Não tem a ver com o dom da fé aqui nesse contexto dos dons espirituais. Também não tem a ver com a fé, um resumo, né, a palavra de Deus, um significado, o corpo de doutrinas bíblicas. Porque cada contexto, a gente usa a mesma palavra para fé, para contextos diferentes. Então, o contexto ele vai ser determinante para a gente entender melhor essa questão. Dons de curar. Interessante que está no plural, né? Dons de cura. Dizem respeito a uma manifestação multiforme na sua constituição e na sua operação. É uma sublime mensagem para os enfermos, não importando a sua doença. São dons de manifestação de poder sobrenatural pelo Espírito Santo para a cura das doenças e enfermidades do corpo, da alma e do espírito para os crentes e descrentes. Esses dons de curas operam de várias maneiras. Através da palavra, através de outro dom, através uma palavra de ordem, um olhar e etc. Os dons de curas abrangem o ser humano em sua totalidade. Já o dom da fé, além do ser humano, abrange tudo mais conforme os planos e propósitos de Deus. Então, a multiforme operação de Deus. Deus ele cura instantaneamente. Nós vemos na Bíblia uma cura progressiva. Então, Deus ele tem a forma dele de curar. Ele cura do jeito que ele quer. E Deus usa a pessoa. Então, a pessoa nunca pode dizer assim, eu curei fulano. Fui eu quem curou. Não, a gente não pode, de forma alguma. A gente é só o canal, só o intermédio. Né? A gente não pode se exaltar. Tem o dom de operação de maravilhas, e esse é o que está mais escasso nas igrejas, de um modo geral. Que é também um dom que se manifesta multiformemente. Pois no original, os dois termos que designam esse dom estão no plural. Operações de maravilhas são operações de milagres extraordinários, surpreendentes, pasmosos, prodígios espantosos pelo poder de Deus,
para despertar e converter incrédulos, céticos, oponentes, crentes duvidosos. Então a operação de maravilhas são aqueles milagres que contrariam a lógica. É uma pessoa que tem uma perna menor do que a outra e a perna cresce instantaneamente, ou é um morto que ressuscita, ou é um paralítico que se levanta e anda. E o dom de operação de maravilha está bem escasso, né, irmãos? Mas ainda existe. Já tem homens usados por Deus neste mistério. Natanael diz assim: os dons devem ser recebidos para a total edificação de Deus. Não, eu colocaria uma palavrinha entre edificação e Deus. Edificação do corpo de Cristo. Edificação da igreja de Deus. Porque os dons é para edificação da igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que a igreja seja edificada. Não para si próprio, não para proveito próprio, não para promoção, e vai. 3.3, dons que manifestam a mensagem de Deus. Irmãos, há uma diferença entre o que vocês escrevem, entre o áudio, que se chama delay, né? Há um delay. Então, muitas vezes eu posso responder só depois essa questão, né, por causa dessa diferença que há na transmissão. Mas da próxima vez nós vamos sugerir que os irmãos baixem o aplicativo Zoom, façam uma conta, e aí a gente tenta fazer pelo Zoom, porque aí todos podem participar. E a gente pode interagir melhor do que no YouTube. Aí tem o dom de profecia. A profecia é um dom de manifestação sobrenatural de mensagem verbal pelo Espírito para edificação, exortação e consolo. Este é o propósito. Edificação, exortação e consolação. É um dom necessário a todos que ministram a palavra, que trabalham com a palavra. O grau da profecia na igreja hoje não é o mesmo da profecia da Escritura, que é infalível, a profecia da Bíblia. A profecia na igreja deve ser julgada, pois o seu grau não é o mesmo das profecias do texto bíblico. De fato, a Bíblia declara: em parte profetizamos. A profecia da igreja está sujeita a falhas por parte do profeta. Daí a recomendação que falem 2 ou 3 e os outros julguem. Então, quando eu estou pregando, quando eu estou fazendo uso da palavra, estou ministrando a palavra, é profecia. É a palavra de Deus está sendo lançada, porque ela vai exortar, edificar e consolar. Mas tem o dom da profecia que passa pelo crivo das Escrituras. Se alguém vier dizendo que está falando em nome de Deus e contrariar essa palavra, reprova na hora. Porque está falando aqui, ó. Falem 2 ou 3 profetas, os outros julguem. E a palavra de Deus, ela é infalível. A mensagem no dom da profecia, ela deve ser julgada, analisada, se tem critério e base bíblica. Mas a palavra de Deus, que é a maior das profecias, é infalível, ela não pode ser julgada como o dom da profecia, porque ela é a inerrante, infalível palavra de Deus. 3.3.2 sobre a variedade de línguas. Em 1 Coríntios 12:10 é um dom de expressão plural, como indica seu título. É um milagre linguístico, sobrenatural. Nem todos os crentes batizados com o Espírito Santo recebem este dom.
Então, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Mas o variedade de línguas, nem todos os crentes batizados com o Espírito Santo recebem este dom, como está aqui nessa revista. No nosso livro, aliás. Já as línguas como evidência física inicial do batismo, todos os batizados no Espírito Santo as falam. Quem não fala deve buscar para que fale. As mensagens em línguas mediante este dom devem ser interpretadas para que a igreja receba edificação. A língua estranha interpretada, ela também tem o mesmo nível de profecia bíblica, de profecia da parte do Senhor. O crente portador deste dom, ao falar em línguas perante a congregação, não havendo intérprete por Deus suscitado, deve este crente falar consigo e com Deus, isto é, falar em silêncio. O bíblico é isso, irmãos. Mas o irmão, a irmã, quando se enche, extravasa e fala em línguas, a gente prefere que fale, que deixe, sabe, para a gente não intimidar a pessoa a ter liberdade no culto. Mas quando você estiver falando em línguas e você se encher do poder de Deus, porque o poder de Deus é algo tremendo, mas também não quer dizer que o poder de Deus anula a nossa percepção, nossa mente. Mas quando você estiver falando em línguas, na sua mente, peça para Deus levantar um intérprete, para que haja alguém para interpretar, para que a igreja seja edificada. A gente prefere adotar a postura de que a pessoa fale em línguas estranhas, que ela fale com Deus, seja edificada, para que não haja assim, uma intimidação. Então a gente prefere adotar essa postura. Mas aqui o nosso livro está coerente e condizente com o que Paulo está dizendo. Então, é desta forma. Interpretação das línguas. Não se trata de tradução das línguas, mas de interpretação. A tradução tem a ver com as palavras em si. A interpretação tem a ver com a mensagem. As línguas estranhas, como dom espiritual, quando interpretadas, assemelham-se ao dom de profecia, como eu citei. Mas não são a mesma coisa. Dom de interpretação é um dom em si mesmo. E por aí vai. Aí agora nós temos os dons ministeriais práticos, que é também uma ação do Espírito de Deus nas nossas vidas também. Que é na página 152, o tópico 4. São administrações de serviços práticos, individuais e em grupo. São dons de ministração residentes no portador, sob o mesmo, pela natureza de sua finalidade junto às pessoas ou grupos. Assistência, socorro, serviço, auxílio, amparo, provisão. São dons residentes nos seus portadores pela natureza e objetivos da sua ação. Esses dons também têm sido pouco estudados na igreja. Daí os equívocos e dúvidas existentes. 4.1. Ministério. Diz respeito à ministração, servir, prestar serviço material e espiritual, sem primeiramente esperar recompensa, reconhecimento, retribuição, remuneração, com motivação e capacitação mediante este dom. É servir capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito. Olha só. Ministério, ministro, ministrar. Nós vimos o conceito aqui. Tem muitas pessoas que enchem a boca para dizer eu sou ministro de Cristo.
Mas há uma palavra que a gente observa que Paulo usava uma palavra sobre o ministro, sobre aquele que ministra como um servo, como um remador de embarcação daquelas galeras da antiguidade, né? Pessoas que ficavam ali nos porões dos navios, remando ao som dos tambores. É o hipereta, o uperetes. E o ministro, ele exerce uma diaconia, um serviço, sem esperar recompensa, sem esperar algo em troca. E tem muitas pessoas hoje que têm uma concepção equivocada. Fala, não, eu sou ministro como se estivesse num patamar acima de um membro da igreja que não tem nenhum cargo eclesiástico ou nenhum cargo ministerial dentro da igreja. Nós temos aqui também o dom de ensinar e exortar. Aqui cita Romanos capítulo 12, mas também tem Efésios capítulo 4, viu, irmãos? Tem algumas passagens lá que falam sobre isso. Ensinar aqui é no sentido didático, como deixa claro o original. É o dom espiritual de ensinar, tanto na teoria como na prática. Ensinar fazendo. Ensinar a fazer. Ensinar a entender. Treinar outros. Educar no sentido técnico desta palavra. Não confundir com o ministério do ensino, que tem a ver com os ministros do evangelho. E mestres, doutores, profetas e mestres. Pastores mestres. Alguns falam que eram pastores mestres, outros dizem que é pastores e mestres. Mas o pastor, ele tem que ensinar. O ensino, ele está atrelado à vida do pastor. O pastor, ele tem que ensinar. E ensinar fazendo. Ensinar a fazer e ensinar fazendo. Então, o pastor e mestre está atrelado, né, irmãos? Não tem como dissolver uma coisa da outra. Repartir e presidir, no sentido original de repartir, é dar generosamente, doar, oferecer, distribuir aos necessitados, sem primeiramente esperar recompensa ou reconhecimento, movido pelo Espírito Santo. Então é aquela pessoa que ela tem prazer de doar, distribuir aos necessitados, tem a mão aberta. Nós conhecemos alguns irmãos que realizavam a obra social e realizam até hoje. Eles não aceitam, não permitem tirar foto nem postar nada. Quem participa da equipe não pode postar, não pode tirar foto, nada. Eles levam as cestas básicas, levam aquilo que as pessoas necessitam e evangelizam, pregam, falam do amor de Deus e vão embora para suas casas. E muitas pessoas aceitam a Cristo e eles estão naquela passagem de Jesus, né, que eu não tenho que me mostrar, eu não tenho que me exibir, o que uma mão faz, a outra não vê. Jesus disse aos fariseus que eles já haviam recebido a glória deles, a recompensa deles. Então, nós não devemos fazer as coisas para nos exibir, né? Mas sim que tudo para a glória de Deus. Mas eu conheço missionários que postam o trabalho de missões para glorificar o nome do Senhor, divulgar o trabalho, porque muitas vezes tem mantenedores que mantêm a obra. É uma forma de divulgação do trabalho e é uma forma de prestação de contas. Mas a gente sabe, irmãos, a gente sabe discernir quando a pessoa está querendo aparecer, querendo se mostrar. Isso aí é bem evidente, né? Bem evidente.
Ensinar misericórdia, socorros, 4.4. Socorros e governos. Exercitar misericórdia. Como dom refere-se à assistência aos sofredores, necessitados, carentes, fracos, enfermos, presos. Visitação, compaixão, socorros. Literalmente, achegar-se para socorrer. Diz respeito ao dom de ajudar enfermos, exaustos, famintos, órfãos, viúvas, etc. Governos é um dom plural no seu exercício. É dirigir, guiar, conduzir com segurança e destreza. O termo original sugere pilotar uma embarcação com segurança e destreza e responsabilidade. E os dons ministeriais está em Efésios capítulo 4, a seguir, né, que é também bastante importante para nós, que a uns deu para apóstolos, mestres, pastores, doutores, evangelistas, cada um exercendo a sua função, cada um com a sua responsabilidade. Não um sendo maior do que o outro. Embora a gente tenha um degrau hierárquico, mas o Novo Testamento não enxerga da forma que nós, na nossa forma de governo. As igrejas têm suas formas de governo, né? Mas eu não posso... e a gente vê muito isso, a pessoa que fala, eu sou pastor e você é só um membro, e se exalta e quer desprezar, e isso não é uma atitude cristã. Diante de Deus nós estamos todos nivelados, o que é diferente é a responsabilidade, que uns têm mais e outros menos. 156, página 156, plenitude do Espírito Santo. A recomendação é: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O verbo traduzido por enchei-vos traz no original 4 lições importantes. É um imperativo, trata-se de uma ordem, enchei-vos, né? Está no plural, aplica-se a todos os crentes. Está na voz passiva, o que significa que a ação de estarmos cheios do Espírito Santo é atribuição dele. E está no presente contínuo, ou seja, designa uma ação constante, contínua e perene. É como se pudesse dizer assim: deixai-vos encher continuamente do Espírito. Enchendo continuamente do Espírito para cultuar a Deus. Nós praticamos a abstenção completa e total de bebidas fortes e embriagantes. Há alguns que defendem e tal, mas a gente segue essa linha de abstenção total porque a gente vê que a bebida forte e embriagante é condenada na Bíblia Sagrada. Deus não quer que as pessoas... E também, assim, é uma linha muito tênue que você anda, né? Você anda numa linha tênue do pecado, da obra da carne. Você pode descambar para bebedeira, bebedice. Deus, ele não quer, irmãos. Deus, ele não quer, que não precisa que ninguém venha beber, que ninguém venha beber vinho. Aí cada um ensina da forma que quer, mas nós adotamos a abstenção, porque a gente lida com todos os tipos de pessoas na igreja. Se chega uma pessoa que está sendo liberta do alcoolismo e ela vai numa igreja que permite a pessoa beber um vinho, beber uma bebida, essa pessoa volta para onde ela veio. E o apóstolo Paulo fala que é melhor haver assim, uma renúncia em favor do corpo. A gente não falou sobre os dons, que não é melhor que os dons sejam para edificação do corpo do que pessoalmente, para a pessoa.
Você vê Paulo sempre preocupado com o corpo, com a comunidade, do que com a individualidade. Então, é bom a gente se abster logo para não causar escândalo a outros. Né? Romanos, a gente vê essas questões. Né? Então, vamos nos abster. A gente não precisa disso. A gente precisa manter a comunhão, precisamos manter o equilíbrio, não precisamos de nada que possa vir a distorcer a nossa consciência, a nossa forma de pensar. Então nós temos que encher do Espírito, ser cheio do Espírito. Fruto do Espírito, e aí manifesta, não são frutos do Espírito, tá? A Bíblia fala de obras da carne, mas fruto do Espírito, com várias características. E é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas que faz com que o fruto apareça. Faz com que o fruto apareça. E pecados contra o Espírito Santo, isso aqui é bem polêmico, né? Porque diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. E alguns que, como está aqui na página 157, 7.1, diz que o pecado contra o Espírito Santo é resistir ao Espírito Santo. É dizer não continuamente ao convite da salvação. Recusar ouvir e ler a palavra de Deus. Recusar os impulsos interiores do Espírito Santo dentro de nós. Resistir ao Espírito é também rebelar-se contra a autoridade divina. Não só a direta, que é rara na Bíblia, mas a autoridade divina indireta. Isto é, delegada por Deus. Essa é a forma predileta de Deus governar entre os homens, através da família, autoridade social, do governo, autoridade civil, e da igreja, autoridade religiosa. Quem resiste ao Espírito Santo recusa de forma consciente a vontade divina transmitida pela terceira pessoa da Trindade, mediante a palavra de Deus e por meio de seu trabalho em nossos corações. A palavra resistir, empregada por Estevão no original, vai além de uma mera resistência. Significa lutar com agonia. E insultar o Espírito Santo. Tentar o Espírito Santo. A blasfêmia, né, que não tem perdão, como diz, é você atribuir uma operação do Espírito Santo ao diabo. Falar que é o diabo que está operando. Como os fariseus, os religiosos disseram que Jesus estava operando pelo poder dos príncipes, né, dos demônios, por Beelzebul. Então, falando que Jesus estava endemoniado. Então, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí a gente aí fala sobre tentar o Espírito Santo, o episódio de Ananias e Safira. Porque mentisses ao Espírito Santo. Pedro estava ali, mas estava cheio do Espírito. O Espírito de Deus estava com Pedro. E eles achavam que estavam mentindo sobre a quantia da propriedade. Achavam que estavam mentindo para Pedro. E aí Pedro disse: você mentiu não aos homens, mas ao Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo, né? Entristecer, fazer. Olha o que diz em Efésios 4, 30 e 31. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Então, irmãos, nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E como entristecemos? Pecando. Por isso que nós temos que nos arrepender. A gente peca, irmãos. Nós pecamos, mas a gente não pode viver na prática contínua do pecado, porque entristece o Espírito Santo.
E nós não podemos dar lugar ao diabo, como diz, não, aquele que furte, não furte mais, aquele que furtava, não furte mais, não saia da vossa boca palavra torpe, não entriste o Espírito Santo. E também 1 Tessalonicenses 5,19 fala sobre extinguir, sobre apagar. Quantas pessoas estão apagadas, perderam o brilho, já não buscam mais o Senhor como antes? Então, nós devemos buscar ser fervorosos para que o Senhor nos use poderosamente na igreja, para a igreja e fora da igreja, para que os pecadores se convertam, se arrependam. Então, nós temos que viver uma vida no Espírito, com o Espírito, em santidade, em temor e reverência. Nós estamos precisando nos aprofundar espiritualmente. Os tempos são difíceis, irmãos, são trabalhosos. E nós devemos buscar cada vez mais ao Senhor. E aqui nós encerramos a nossa aula. Que Deus abençoe poderosamente cada um dos irmãos. Quarta-feira que vem nós vamos corrigir os exercícios e vamos aplicar a prova, né, sobre Teologia Sistemática 2. E nós vamos dar início no próximo livro. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Que Deus guarde vocês, né, dessa pandemia, das enfermidades, das coisas desagradáveis. E vamos perseverar na presença do Senhor. Vamos orar? Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, abençoe poderosamente os teus filhos, Senhor. Muito obrigado por esta aula. Que o Senhor continue nos ajudando, continue nos dando graça. E abençoe poderosamente os teus servos, Senhor, os teus filhos que estão nesse projeto, que estão nessa caminhada. Pai Santo, a caminhada longa, mas que o Senhor vai dar vitória, Senhor. Guarda, Senhor, a cada um de nós desse mal que estamos vivendo. Pai, entra com a providência, com o recurso, não deixe faltar nada na vida dos teus filhos, Senhor, e na vida de todos aqueles que estão em necessidade. Pai, muito obrigado por esta aula, por este meio que o Senhor permite nós propagarmos o teu evangelho. Continue conosco em nome de Jesus. Louvado seja Deus, a paz do Senhor.